O livre-arbítrio. A origem do livre-arbítrio. O diálogo sobre o livre-arbítrio foi escrito por Santo Agostinho entre 388 após a sua conversão e 395 depois de Cristo, após retornar a Tagaste, a sua cidade natal no norte da África. A temática central do diálogo é o problema do mal moral e da liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Essa é a temática central, o mal moral e a liberdade de escolha do ser humano. Então, existe o mal físico e o mal moral. O mal físico seria, por exemplo, um terremoto, uma inundação que destrói as plantações, uma enchente, o que mais? Uma longa estiagem, e um furacão, seriam males físicos. E o mal moral, que é o que interessa aqui pra gente, é o mal que os seres humanos praticam em relação a outros seres humanos, porque Santo Agostinho não levava em consideração o mal moral em relação aos animais. Ele não tinha ainda essa visão. Então, esse mal moral é o mal praticado em relação a outros seres humanos ou a si mesmo. E em que consiste esse mal? Conforme a gente observa aí na parte sublinhada, esse mal moral, que ele chama de pecado, mas podemos chamar de mal moral, resulta da submissão da razão às paixões. O que são as paixões? São as nossas inclinações naturais. Paixão aqui não é no sentido de se apaixonar por alguém apenas, mas os sentimentos, as emoções, as explosões de raiva ou as explosões de medo, a explosão de fome, tá? Tudo isso são paixões. A gula é uma paixão. Aqueles 7 pecados capitais, a gula, a preguiça é uma paixão. Quando o ser humano se deixa levar pelas paixões, na visão de Agostinho, ele está praticando o mal moral. Isso quer dizer que ele não está fazendo o uso correto da sua vontade livre, do seu livre-arbítrio. Quando o ser humano se deixa levar pelas suas inclinações, pelos seus desejos, ele está sendo um escravo desses desejos, um escravo das suas paixões. Então, nisso consistiria o mal moral. Importante explicar aqui nessa citação também, nessa parte grifada em amarelo, o conceito de determinismo. O determinismo acredita a ciência acredita, está presente nas leis da natureza. Se você joga uma maçã para cima, ela está determinada a cair. Quer dizer, ela não tem escolha de não cair, dada as circunstâncias. Se você bate uma bola de bilhar com um taco numa mesa de bilhar normal, você joga a bola branca contra a bola 8. A bola não está colada, as leis, a situação normal da Terra, né? Essa segunda bola que recebe o impulso da primeira,
não possui liberdade para não entrar em movimento. Ela não pode parar e pensar: eu vou ficar parada, eu vou resistir. Essa bola 8 não tem essa capacidade. Então, a bola de bilhar não possui liberdade, porque ela não tem essa instância da alma capaz, aliás, não tem nem alma, né? Mas essa liberdade pressupõe uma instância superior da alma capaz de refletir sobre as nossas próprias emoções, sobre as nossas próprias paixões e livremente decidir o que vai fazer. Podemos pegar, por exemplo, um animal, um cachorro. Se você agride um animal, ele terá duas reações. Ou ele fugirá, se encolherá, tentará correr, ou ele te agredirá de volta. Tem essas duas possibilidades. Se ele sentir que a sua força dá para reagir, ele reagirá. E se ele sentir que você é mais poderoso que ele, que você pode até matá-lo, ele fugirá. O cachorro, o animal, é uma instância, um patamar de ser superior ao da bola de bilhar, superior ao da maçã que você joga para cima. Por quê? Porque o animal, além de estar no mundo, como a bola de bilhar, como a maçã, ele está vivo. Ele sente emoções. O animal sente emoção, sente paixões. Paixões. Só que, entende Santo Agostinho, o animal não tem a capacidade de julgar as suas paixões e assumir um comportamento contrário a essas paixões. Coisa que não acontece com o ser humano, porque o ser humano, na visão de Agostinho, estaria num terceiro patamar de ser. Então, no primeiro patamar você tem as coisas inanimadas, mais baixo, que não tem liberdade nenhuma mesmo. Num segundo patamar você tem os seres vivos, que percebem o mundo e, portanto, sente desejo. Os mamíferos sentem atração sexual, né, como uma tendência a se procriar. Ele está vivo, ele tem ânima, ele tem alma, ânima, animação, ânimo, sopro de vida. É um patamar superior ao da pedra. E nessas percepções ele tem também as suas paixões. Tem a sua preguiça. Sente ciúme do outro cachorro. Os cachorros sentem ciúmes, né, uns dos outros. Atacam na hora da comida. Normalmente o mais forte ataca o mais fraco para comer primeiro. Só que para os cachorros e os animais em geral, não se coloca a questão moral. Porque a gente entende que ele age segundo os seus instintos. Agostinho diria, ele age segundo as suas paixões. E não tem uma instância superior da alma capaz de refletir sobre essas paixões e tomar uma decisão contrária a essas paixões. O ser humano, no entendimento de Santo Agostinho, então, além de estar no mundo como os outros seres vivos,
além de ter percepções do mundo e gostos e desejos e inclinações naturais e paixões, possui uma instância superior que justamente o torna um ser habitante do mundo da ética, mesmo com a sua quando age de maneira antiética. O ser humano habita o horizonte da ética, mesmo quando age de maneira antiética. E o que é esse horizonte da ética? É essa capacidade que o ser humano tem de refletir sobre suas paixões, sobre suas inclinações, sobre seus desejos, sobre seus apetites, sua raiva, sua preguiça, seu tédio, seu medo, e tomar uma decisão melhor, não se deixando levar por essas paixões quando a sua racionalidade compreende que essas paixões não são a melhor opção. Então, o Santo Agostinho defende que o ser humano possui uma vontade livre, uma vontade capaz de se sobrepor às suas emoções, de se sobrepor às suas paixões. A essa vontade livre ele chama de livre-arbítrio. É a nossa livre decisão, coisa que os seres inanimados não têm e que os outros animais, segundo ele, segundo este raciocínio, melhor dizendo, também não têm. Então, os animais e os seres inanimados estariam sujeitos ao determinismo, que é uma espécie de funcionamento mecânico. Dado tais causas, dado tais causas, haverá aquele efeito especificamente. Se você conhece todas as causas, você pode prever qual será o efeito. No caso do ser humano, posto que ele possui essa instância racional, supostamente, e essa vontade livre, a gente pode dar todas as causas, saber de todas as causas, mas não pode prever qual será a sua reação. A gente sempre diz que o animal é imprevisível. Não. Imprevisível é o ser humano. Por quê? Possuidor de uma vontade livre, não sujeito à determinação das leis naturais. O ser humano, portanto, habitante da ética. Tá? Então, retomando aqui para fechar, Agostinho rejeita a ideia do determinismo e defende que o ser humano é livre, que tem uma vontade livre. Não é que ele deve ser livre, ele é livre ontologicamente. O pecado, então, resultaria da submissão da razão, que é essa instância superior que controla a vontade e que deve estar no controle de nossas ações no mundo para agirmos eticamente. O pecado, o erro, o mal moral se dá pela submissão da razão às paixões, às inclinações naturais. Esse parágrafo é isso.